E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não venho trazer um vídeo, né? E me perdoe essa aparência de mendigo, né? Mas hoje eu tenho novidade, né? Pra trazer pra vocês. Na verdade, algumas, né? Sobre o despertar, etc. O livro que eu tava escrevendo e tudo mais. E vamos lá, eu tenho. Hoje vai ser um dia mais descontraído. Hoje é mais pra rir, se divertir, tudo mais. Recentemente, né? Acho que vocês viram recentemente hoje no canal. Ontem eu acabei publicando um trailer de um documentário que vai ter aqui no canal, que é mais um que tá pra lista do que tem em produção, que é o de Alan Wake, que eu quero trazer a história do primeiro jogo, mas também a história do segundo jogo. O problema é trazer a história dos dois. Me levando em consideração que eu só consegui jogar um dos jogos, porque o segundo jogo eu não tenho como jogar. Eu teria que fazer alguma coisa pra conseguir jogar esse jogo. Não falo, tipo, pirataria. Não, também meu PC não aguentaria, nem se rodasse. Nem se eu insistisse em colocar tudo no baixo, etc. Meu computador não aguenta. Aí eu aceitei, eu decidi que esse vídeo sobre Alan Wake vai ser sobre o primeiro jogo. Mas contando como foi o período de produção desse jogo até a chegada do Alan Wake 2. Ele ainda está em produção, né? A parte de roteirização, etc. Até mesmo narrativo. Mas uma boa parte das coisas já está, digamos assim, encaminhadas para ser montada. E provavelmente esse ano vai ser um dos vídeos que vai sair, né? Pra a alegria de vocês, né? Não somente isso, mas também gostaria de comentar algumas coisas agora sobre o livro, né? Sobre o Despertar. Ele agora, vamos fazer as atualizações. No último vídeo que eu trouxe, né, que é o que vamos trazer atualizações para 2025, que eu falei que eu estava para publicar um livro, que eu não sabia que plataforma publicar, etc. E eu publiquei, né, na Wiclap, e realmente agora temos o Despertar disponível para leitura, para compra, etc. No Brasil, na Amazon, está disponível a versão de Kindle. Então, eu ainda tô vendo se vale a pena continuar na Amazon, porque pra mim, pelo menos, não tá valendo tanto a pena. Pelo menos pelo nível de burocracia que é trabalhar com a própria Amazon. Não falo necessariamente em publicar em Kindle, essas coisas. Kindle com certeza vai ter. Agora em papel, etc. Porque só está disponível nas versões do site de outros países, não está disponível no Brasil, na Amazon Brasil, né? Mas, tirando isso, tenho mais algumas coisas para trazer para vocês. A primeira, né, além de o Despertar estar finalmente disponível na Wiclap, e provavelmente eu vou deixar o link aqui na descrição, eu gostaria também de falar sobre o futuro, né, de documentários que eu prometi que eu ia trazer e tudo mais, da história do KPM, etc. Eles ainda vão sair, não sei se esse ano, mas ainda vão sair, né? Provavelmente vão ser um vídeo mais descontraído, mais simples dessa forma, deu falando e contando pra vocês e mostrando algumas coisas e tudo mais. Não é garantido que vai ser realmente dessa forma. Pode ser que ele seja bem mais trabalhado, igual o do próprio Alan Wake, mas por enquanto não é nada garantido, gente. Por enquanto. Porque eu ainda tô planejando, porque tem mais coisas que eu tô fazendo. Tem muitos projetos disponíveis na minha lista de criação, e eu tô trabalhando com aqueles que eu tô conseguindo trabalhar no momento e também do que eu tenho interesse em trazer nesse momento. Que é o quê? Que é o documentário de Alan Wake. Por enquanto eu tenho que fazer o de Max Payne, só que o de Max Payne eu vou dar uma adiada. Provavelmente vai sair, sei lá, em 2026. Provavelmente só ano que vem. E
se eu tiver com pique para lançar, né, em 2026. O que eu não acho muito impossível, se levar em consideração que se sair um vídeo desses mais bem produzido a cada um ano, tá valendo, pelo menos para mim. Mas por enquanto é isso. Sobre os vídeos do universo do KPM, é isso. Outra coisa que eu queria comentar, que eu achei interessante trazer aqui na discussão, já que estamos falando das novidades do universo do KPM dentro dos livros, etc., também é trazer algumas coisas, né, para a mesa, que é de que estamos em produção entre pelo menos uns 3 ou se não 4 livros até 2027. A metade de 2027. Não, eu não fiquei maluco. É real. Provavelmente. Não é garantido. Ó, detalhe. Não é garantido. Oh, caramba. Não é garantido. Não é garantido. Porque tem muita coisa pra fazer. São muitas coisas, muitos detalhes, muita história pra escrever. E eu tô pegando recortes de textos ainda. Por enquanto é isso. Por enquanto. Mas temos garantido pelo menos 3 títulos. 3 a 4 títulos. Um deles, lançando ainda, acredito eu, que até o final desse ano. Que ele é eles são um compilado de histórias de terror que não são canônicas, creio eu, que eu vou deixar assim, não canônicas. Não sei, ainda vou me organizar para essa linha de raciocínio. No ano que vem, 2026, do primeiro semestre, vamos ter provavelmente mais algum livro publicado, sendo de forma 100% garantida que vai ser canônica com a história. Desculpa, eu tô tossindo bastante ultimamente. Meu pulmão não está muito bom. Minha saúde também não está muito boa. E mais algumas coisinhas, né, sobre isso. E no segundo semestre também vamos ter provavelmente, no segundo semestre de 2026, vamos ter mais um livro aí disponível. Teoricamente, não é nada garantido, como eu mesmo já disse, mas pode ser que acabe indo para esse caminho. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, a gente vai prosseguir para esse caminho. Eu espero que dê certo e tal, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tô fazendo bastante coisa ao mesmo tempo, então eu preciso, às vezes, eu tenho que também fazer uma pequena pausa, né? De tudo, né? Pra eu poder relaxar e tudo mais. Pensar um pouco na minha vida, sobre as coisas que têm acontecido e tudo mais. Vem até de encontro com algumas coisas que eu já falei aqui no canal em vídeos anteriores aí. Provavelmente vocês já sabem de toda essa merda. Enfim, dado todos esses recados em pleno 8 minutos de vídeo, temos bastante novidades, né? Pois vamos ter mais 3 livros pela frente. E eu espero que dê certo, porque, poxa vida, tem muita coisa interessante e eu não quero perder o ritmo, né, de escrever. Porque eu gostei bastante de ter escrito o Despertar e meio que ainda sinto uma necessidade de escrever, sabe? Eu sinto que ainda falta coisas para eu contar para vocês. Eu sinto que a história não está completa. E eu duvido que ela vai estar completa facilmente e muito rápido, porque é muita coisa, cara. É muita coisa. São, quase 4 anos de texto. De coisa acumulada, de ideias, de roteiros, textos cortados, páginas de ideia. Ou seja, eu estou tentando compilar tudo isso, organizar por ordem de interesse da minha parte. E fora que aqui atrás ainda vamos ter um quadro de ideias, que provavelmente vai aparecer em algum vídeo ou algo assim, não sei. Aqui vamos ter um mural de ideias, né, onde eu posso organizar o que cada elemento da história seria interessante colocar e tudo mais. Mas isso, por enquanto, não temos nada garantido. Tanto do quadro quanto
de quantos livros vão ser publicados de fato. Mas pelo menos um deles eu sei que eu ainda consigo publicar esse ano. Que é esse que é o compilado de histórias que provavelmente vai ser não canônico, ok? Então, dado esses recados, hoje agora vamos para um outro assunto, um pouco fora da curva, um pouco fora do que eu estava propondo. Só deixa eu abrir a janela pro meu gato, que esse maledito tá me enchendo o saco. Pronto. Até muda um pouco a luz, né? Muda até um pouco a iluminação. Saindo totalmente agora do foco do vídeo, né? Do que eu tava falando agora. Ontem à noite eu tava sem nada pra fazer. E aí eu simplesmente tava vendo algumas coisinhas com o chat GPT. Porque eu tava, sei lá, tava sem nada pra fazer de interessante e tudo mais. E eu tipo, vamos ver o que. Eu fiquei pensando numa coisa. Como que seria review de pessoas de acordo com textos, etc. Porque eu fico imaginando às vezes como que seria daqui pra frente. Eu não sei como vai ser o futuro. Porque a obra, ela foi publicada tem menos de um mês ainda. Tem algumas semanas. E eu gosto de imaginar como que é o futuro. E fora que eu também quero já ter uma ideia do que tá por vir, né? Ainda mais do que eu escrevi a respeito e do que eu vou continuar escrevendo daqui pra frente, porque tem muita coisa que pode acontecer daqui pra frente. Tipo, absurdo. E como eu sei que o meu livro ele trata de assuntos que para algumas pessoas ele pode ser considerado muito pesado, ou se não até mesmo fascinantes, etc. Para algumas pessoas podem ser considerados muito pesado, mas para mim são assuntos que teoricamente a gente não devia tratar de forma sei lá, de forma estúpida, de forma ignorante, tipo, de forma, nossa, devemos evitar falar sobre isso. Cara, é arte. A arte ela não deve ser criticada, ela deve ser ouvida, interpretada e se aquilo te obteve interesse e vai lhe obter uma certa mudança para sua vida, absorva, sabe? Eu não vejo por que você ficar se restringindo por coisas idiotas. E ele me propôs várias coisas, né? E eu também fui perguntando algumas coisas, mas eu sei que ontem eu ri muito com essa porcaria desse robozinho. Pelo simples fato de que eu perguntei primeiro, né, algumas coisas, tipo, como que seria uma espécie de artigo a respeito sobre o livro, tipo uma página de jornal que se tratasse só de uma crítica sobre o livro. E aí ele fez e tudo mais, e depois eu perguntei como que seria tipo um professor de faculdade de letras, etc. E ele foi comentando de algumas coisas e tal. E aí eu fiquei curioso com uma coisa que provavelmente vocês já viram no vídeo anterior. Eu já quero dar alguns disclaimers para se caso futuramente eu for cancelado por causa disso. Eu já tô prevendo o futuro, porque eu não vou soltar, eu não vou, né, soltar a minha língua agora a respeito disso. Mas vamos lá. Eu perguntei pra ele como que seria a reação de pessoas, tipo, líderes religiosos ou pessoas que são servos desses grupos religiosos. Disclaimer, eu venho de família cristã. Eu estou no agnosticismo no momento, mas tô mais pro cristianismo do que em si pro um agnosticismo. Mas ainda tenho minhas ressalvas, porque eu passo ainda por muita coisa e é meio difícil. É meio difícil ultimamente eu ter pensado em outras coisas a não ser sobre isso. E fora que sempre eu tive interesse em debater sobre esses assuntos e sempre conversar sobre esses assuntos. Se vier calhar, não sei por que alguém nesse canal teria interesse, falar sobre religião, por que não?
eu tenho muitas opiniões interessantes serem faladas. Quer dizer, interessantes pra mim, né? Agora, se elas são interessantes num debate real mesmo, aí é outra história, né? Mas enfim, né? Não sobra nada pro Betinha, né? Agora eu vou fechar a janela porque meu gato saiu e a gente vai ler esses comentários. Calma aí. Voltei e estou aqui com o meu computador. Peguei uma água. Também recomendo que você se hidrate. Se você é igual eu, que gosta de dar risada dessas besteiras, lhe garanto que o vídeo de hoje vai ser engraçado. Vamos lá. Perguntei, como que você acha que seria reviews de leitores que são desde servos até líderes religiosos? E olha que eu não dei ênfase se são cristãos, se são de outras vertentes religiosas. Eu não especifiquei, eu só falei como que seria. E ainda mais que ele tem um contexto de que eu sou um escritor brasileiro. Então ele vai se reter ao que é mais comum dentro do cenário brasileiro. E o gato entrando na frente do vídeo. Meu Deus. Você fica aí? Eu acho que ele fica. Bom, vai ser isso aí mesmo, porque meu gato, esse aqui, ó, olhe para lá. Ele falou, uma pergunta boa e tudo mais, extremamente rica, né? Ainda mais tratando de despertar. Esse aqui não. Deixa eu pegar os que são interessantes, porque tem alguns aqui que eu achei até que ok. Eu quero achar justamente os de hate, que esses são os mais legais. Não é verdade? Desculpa, meu gato fofo. Vamos lá. Não, esse aqui ainda tá levando de boa. Achei. O de líderes e servos religiosos são até que mais ou menos, porque ele pega bastante da ideia de freis, de pastores que leriam sobre o assunto porque já tem algum embasamento. Só que sabemos que a realidade não é bem assim, né? Muitos desses pastores, ou pseudo-pastores, não têm muitos embasamentos a respeito da sua própria religião. E isso é uma opinião minha e uma constatação da realidade ao mesmo tempo. Então, se não gostou, desculpa, mas é uma realidade. E ao mesmo tempo, a minha opinião a respeito sobre a realidade. E levando em consideração que a realidade ela só se diz sobre fatos. E aí eu perguntei como que seria a reação de pais religiosos ao verem sobre o livro. O que eles poderiam falar, né, com base do que é muito comum que vemos em redes sociais. E aí que vem a parte engraçada do vídeo. Eu ri tanto dessa merda, vocês não têm ideia. Imagina, era... Ai, peraí, meu gato tá... É difícil ter gato. Ó. Ele... O que eu tava falando? Ah, tá. Minha memória tá muito boa. Ele tava considerando o seguinte... Ele tava considerando, né, que era pais religiosos e tudo mais. Aí, imagina, de noite, todo mundo já foi dormir e só tem um idiota rindo pra cacete dessa merda. Tipo, já era de noite, já era pra eu era pra eu estar dormindo. Eu não tenho nada melhor pra fazer da minha vida, a não ser ficar enchendo linguiça, ficar arranjando desculpa pra eu não trabalhar. Não é muito diferente de fato do que eu estou fazendo agora. Eu sei, mas essa é a realidade. Aí vamos lá. Esse aqui seria de um suposto post do Facebook que ele montou. Lembrando, todos estes materiais são fictícios, não são reais, mas que provavelmente, se depender de como que vai ser as coisas daqui para frente, podem acabar se tornando reais. Então, se um dia vocês verem posts semelhantes a esse na vida real, não estranhe, porque já era previsto que isso iria acontecer. E ainda mais que eu tô fazendo esse vídeo que é meio que uma previsão do futuro do que vai por vir. Uma golada. Vamos lá. Atenção, pais cristãos. Acabei de descobrir um livro que está sendo muito consumido por adolescentes e jovens chamado O Despertar.
Ele é trevoso, confuso e fala sobre demônios, experiências com luzes malignas, criaturas que controlam a mente de outras coisas perturbadoras. Meus filhos estavam lendo e tendo pesadelos à noite. Por favor, verifique o que os seus filhos estão lendo. Nem tudo parece literatura, é cultura. Alguns desses livros são portas para coisas espirituais sérias. Quando eu li isso, eu falei, nah, ele não pegou. Ele pegou a essência do negócio. E eu comecei a rir tanto dessa merda. Porque é a mais pura realidade esse tipo de post na internet. É mais comum do que parece, sabe? E eu acho bizarro. Mas não acaba, porque eu pedi vários pra gente ler nesse vídeo e dar risada. Já são 20 minutos de vídeo, provavelmente vai ter uns 40 esse pá. Vamos lá. Vídeo de denúncia feito pra TikTok ou Reels. Seria de uma suposta mãe também falando isso. Gente, eu tô vindo aqui como mãe, como serva de Deus e como alguém que se preocupa com essa nova geração. Acabei de ver meus sobrinhos que estavam lendo um tal de O Despertar de um tal Jonathan Hilton. Que, pra quem não sabe, esse é o meu nome artístico, um dos dois, né, que eu tenho. Eu tenho o meu nome completo, só que abreviado, né? Que seria JVR Oliveira, que é o meu nome abreviado. E tenho o Jonathan Hilton, que é o mais comum que eu uso por causa do Despertar, do KIPM, etc. Pro KIPM eu uso o Jonathan Hilton e para um geral, né, de obras que eu escrevi, JVR Oliveira. Então não tem segredo aqui. Enfim. E eu preciso dizer que isso aqui é mais que um livro, é uma armadilha. Vamos ver o que essa mãe tem a dizer sobre o Despertar. Tem símbolos esquisitos, fala de sacrifício e coisas que vivem dentro da gente. Isso mexe com a mente e com o espiritual. Eu falo com propriedade. Calma que piora, calma que tem mais. Ai, ai. Meu recado? Não deixem isso entrar na sua casa. Ensine seus filhos o caminho da verdade, porque vocês não ensinarem, o mundo vai ensinar e o preço pode ser a alma deles. Meu Deus. Como se você fosse ler um livro e você fosse diretamente pro inferno por causa de um livro. Pois é, né? E eu tô vendo que acho que minha sobrancelha não tá arrumada. Não, tá assim. Enfim. Tentativa de cancelamento no Twitter /X. Vamos ver o que seria. Como que seria, né? Já passou da hora das editoras serem responsabilizadas. Esse livro, O Despertar, é claramente um ataque à fé cristã e ao equilíbrio emocional dos jovens. E eu li e é perturbador, blasfemo e perigoso. Onde estão os limites editoriais? Porque isso está sendo vendido como se fosse arte. Aí ele colocou 2 hashtags, né, de boicote: Despertar, literatura sem Deus. Olha, aqui eu já vou ler, que eu acho que é o último, eu vou ler. E eu vou já dar ênfase no que eu quero falar e do que eu já tô preparado daqui pra frente. Isso aqui seria de grupo de WhatsApp. Que esse aqui, meu Deus do céu, esse é incrível. Esse é um dos que eu mais dei risada desses 4 que ele colocou, dos primeiros que ele montou. Irmãs, boa noite. Estou passando aqui rapidinho só para alertar sobre um livro que minha filha pegou na biblioteca da escola. O nome é Despertar. Parece inofensivo, mas é sobre possessão, sacrifício e tem um final muito triste. Não é coisa de Deus. Conversei com o pastor e ele disse para jogar fora. Quem tiver em casa, tire das mãos dos seus filhos. Ai, mano, é maravilhoso. Não tenho o que falar. Ai, que maravilhoso. Cara, e o que eu acho engraçado é a observação final, né, dessas primeiras simulações que ele fez. É o seguinte: essa recepção de pânico religioso faria parte do fenômeno cultural do livro, assim como ocorreu com Harry Potter, o Código de Da Vinci e até mesmo A Bruxa, que é um filme, etc.
se tornaria uma obra marcada por polêmica espiritual, atraindo a atenção justamente pelo seu desconforto. E de fato a minha obra fala sobre quem você é de fato. Fala sobre o que você é na sua essência. Porque na essência todos nós somos criaturas capazes de criar e destruir, e se autodestruir e se autocriar. Se você analisar isso que eu vejo de muitos cristãos que não entendem direito sobre isso, o que eles fazem? Eles demonizam, etc e tal. Mas o grande ponto dentro do conceito de conceitos cristãos, se você for ver, ele, como você é a imagem e semelhança de Deus, a criação, etc. Só que tem um porém. Se você é a imagem e semelhança do Criador, então você é capaz de criar e destruir também. Você também constrói a sua própria imagem e destrói a sua própria imagem. Tanto que a internet concretizou essa ideia de você criar a sua imagem e destruir sua imagem. As mídias sociais, sejam elas modernas, sejam elas as antigas, tipo rádio, jornal, televisão, todas elas te levam para um único caminho, seja da fama, seja da superação, a o sucumbir, a destruição. Essa é a realidade que nós vivemos, onde muitos começam numa grande ascensão, são chamados de heróis dos ideais, e muitos deles caem, justamente por conta de que pessoas tinham expectativas ou ele vendia um discurso e mudou o discurso. Seja por interesse monetário, seja por interesse ideológico, seja por N motivos. Pode sempre acontecer isso dentro do mundo literário, sempre do mundo artístico, que eu diga recentemente que teve do Kanye West, né? Que muita gente viu os posts absurdos que ele soltou no Twitter. Por mais que ele já demonstrava ter esse comportamento já de outras vezes, mas a bolha estourou de fato recentemente. Entende? Então não é muito diferente do que você vê nesse tipo de comentário. Porque no Brasil, se existe uma cultura de anti-leitura, seja ela direta ou indireta. Porque o ruim de você ler é que você está se auto-tirando prazeres que você construiria fazendo outras coisas. Seja qualquer outra. Seja jogando, seja assistindo alguma coisa, seja vendo aquele vídeo pornô. Pode acontecer. Muita gente tem seus entretenimentos diferentes por aí. Tem seus motivos, tem as suas distrações. Mas a literatura é uma das poucas que podem ser gratificantes a longo prazo. E por isso, o grande problema de muitos dos leitores brasileiros é que eles leem livros pensando como um sacrifício. Um autossacrifício. O que é totalmente ao contrário. A leitura, ela deve ser feita de acordo com aquilo que você tem vontade. Se aquilo ali não te chama atenção, você não vai conseguir ler, sei lá, Machado de Assis. Se você começa lendo Machado de Assis, você não vai ter interesse em ler nada. Se você começa lendo Harry Potter, você termina lendo Machado de Assis. Se você começa lendo Hobbit, você consegue ler Machado de Assis. Se você lê qualquer outra obra mais simples, seja de nível filosófico, teológico, qualquer vertente de quesito do conhecimento humano, se você vai pelo caminho mais simples e vai avançando de forma periódica, a tendência é de que você realmente tenha evolução periódica. De que você tenha uma evolução tanto da psique, tanto quanto de qualquer outra coisa. Só que as pessoas não entendem isso. E cria-se cenários assim. Coisas que não fazem nenhum sentido, que são completamente estúpidas, são desnecessárias e, o pior de tudo, só cria inimizades. Só cria falsas vontades, falsos desejos e uma falsa cultura de literatura. Porque se cria uma cultura de que eu leio muito. Aí vai ver os livros que a pessoa lê, é tudo focado numa única vertente que nunca vai condizer com o que realmente incomoda o ser humano. Não fala de fato aquilo que você deve ser confrontado.
Porque a literatura, ela confronta e também nos acolhe. Ela primeiro desestrutura nossa armadura de nossos ideais que nós já construímos. E você também tem que se deixar você se absorver por aquelas ideias, inicialmente. E se você quer retê-las, abrace-as. Agora, se você não quer retê-las após a leitura, joga fora. Não tem muito o que fazer. E mesmo que você tenha lido, sei lá, qualquer livro que você ache irrelevante, em algum momento ele pode ser útil para você. E eu te digo, qualquer literatura pode ser desse jeito. Até aquelas que são as mais criticadas, sejam elas boas ou ruins. Porque elas te mostram como que é a estrutura de sociedade, não somente da lógica de como os seres humanos foram se moldando com o tempo, mas também você vê várias outras coisas, né? Como que o ser humano ele pensa, como que ele age, ou um grupo de pessoas pensam a respeito sobre o assunto. Então, você tendo esses vários... Por isso que a literatura ela é nichada. Você tem vários momentos que são daquilo. Só que tem pessoas que confundem a ficção com a realidade. E isso é um problema. Dentro da literatura, ainda, a literatura ela é existente há séculos. E até hoje, ainda existem pessoas que não sabem diferenciar a realidade da ficção, independente de qual seja o nicho. Independente se é religioso ou se não é. As pessoas não sabem diferenciar. E eu duvido que isso vá acontecer daqui para frente. Vamos continuar lendo porque, dado esta ênfase, que é muito importante para toda a nossa análise, e o que torna ainda mais interessante, levando em conta que essa é a realidade que nós vivemos, e que provavelmente isso aqui no futuro vai se tornar real. Eu não duvido. Não duvido, seja com o Despertar, seja com qualquer obra que eu for publicar. Vai acontecer isso porque eu imagino que vai acontecer. Porque eu tenho certeza. Eu tenho convicção de que isso algum dia pode acontecer. Talvez não da mesma generalização, mas talvez de algum certo grau isso pode acontecer. Não dizendo que eu quero me ver feliz em meio de tanto hate. Ou será? Não sei. De qualquer modo, vamos voltar a ler porque temos muita coisa para ler. Uma outra versão, só que agora do Facebook. Ai. Mães, atenção! Este livro, O Despertar, está sendo lido por adolescentes do colégio do meu filho. Tem parte que fala sobre um espírito preso num lago, em um sacrifício de luz. Isso não é ficção, é invocação. Não deixe isso entrar em suas casas. Jesus é a luz e este livro é as trevas. Compartilhe isso com outros pais. Com outros pais é complicado. Outros pais. Olha só, comentários que seriam de simulação desse post. Minha neta tava lendo isso. Achei que ela ia ficar trancada no quarto. Nossa. Desculpa. Achei estranho ela ficar trancada no quarto dizendo que ouvia sussurros. Vou queimar essa porcaria hoje mesmo. Ou seja, eu já tô esperando. E quando essas críticas vier, eu vou estar com uma taça de vinho ou com um copinho de uísque, só vendo o caos acontecer. Porque eu sei o que eu escrevi é ficção, não é a realidade. E mesmo que seja muitos conceitos realistas do nosso ser, eu sei que é uma ficção. E enquanto tiver gente dando ibope, seja positivo ou negativo, o que importa é que eu vou estar feliz, eu vou estar ganhando em cima disso. E mesmo que não seja muito, eu vou estar me divertindo rindo disso tudo. Porque é uma palhaçada. É um circo, né? Vamos lá, outra pessoa. O problema agora o problema é que agora tudo é arte. Ninguém quer mais a Bíblia, só heresia disfarçada de literatura. Com certeza você já viu esse tipo de comentário. E quanto mais eu ler, mais você vai ter essa sensação.
Será que tem algo a ver com satanismo? Eu tô perguntando sério, viu? Ai, ai. Vamos lá. Grupo de mães, mais uma vez, agora no WhatsApp, novamente. Vamos lá. A ADM do grupo mandou o seguinte: Irmãs, bom dia. Uma irmã aqui da igreja me alertou sobre um livro demoníaco que está circulando entre os jovens que se chama O Despertar. Dizem que tem simbologia ocultista e fala de possessão. Tirem da casa de vocês e não deixem seus filhos lerem isso. Uma outra mulher: gente do céu, isso explica os pesadelos do Gustavo essa semana. Tinha que ser Gustavo! Tinha que ser! Gustavo, se você estiver assistindo isso, tinha que ser. Ai, ai. Só piora, calma. Já mandei mensagem pra coordenadora da escola. Se isso estiver na biblioteca, eu vou tomar providências. Isso que eu acho engraçado. Os pais, eles se acham tão poderosos quando se trata sobre esse tipo de literatura que é engraçado. Eu dou risada. Eu rio. É que nem eu falei, eu vou estar rindo com uma bela acompanhamento, uma bebida, um bom prato de comida, e eu vou rir de bucho cheio, porque não tem outra coisa a não ser rir, porque isso é ridículo. Porque é o mesmo pessoal que falava que Yu-Gi-Oh! É do demônio, que Pokémon é do demônio, que, sei lá, existe. Como que era? Existe coisa sobre macumba dentro da galinha pitadinha. Mano, é o mesmo grupo. E eu acho fantástico dar risada desse grupo. Por mais que eu respeite as suas ideias, por mais que absurdas, eu ainda respeito. E eu acho engraçado. E eu rio dessas merdas. Ai, ai. Outra parte do Twitter. Ele criou uma arroba fictício chamado de Evangelho Raiz. Um nome desses, você já imagina o que tá por vir. Evangelho Raiz. Que provavelmente não vai ter nada de raiz. Um mosquito passou da droga da câmera. Que bosta. Ai, ai, vamos lá. Primeira parte do post. Gente, e preciso falar sobre esse livro do demônio chamado De O Despertar. Uma mistura de terror psicológico com possessão e heresias modernas. A juventude está lendo isso, com ênfase no isso, porque o isso está com caps lock, como se fosse uma revelação artística. Não é arte, é influência maligna. Vamos para a segunda parte desse post. Trechos do livro falam em entidades que vivem dentro de você, a luz que corrói o corpo e uma segunda vida, entre aspas, depois da morte. Isso é gnose, é paganismo, é ocultismo disfarçado de ficção. Terceira parte do post. Por favor, pais, a vigilância começa em casa. Não deixe a literatura ser a porta de entrada para o inferno. E as tags Despertar Não, Cultura com Deus e Livro Maldito. Existe mais alguma diferença na vida real? Cara, eu tô me divertindo, honestamente. Agora que a gente começa a parte da hora. A melhor. Agora é o creme de la creme de todos desses que eu li até agora. Se aqueles primeiros que eu mostrei, eu falei que eles eram muito, muito interessantes, esses aqui, a partir daqui para baixo, vai ser mais interessante ainda. Vamos lá. Seria uma versão de um TikTok de um influenciador evangélico. Coisa boa pode vir, né? Vamos lá. Galera, o que eu vou mostrar aqui não é meme. Este livro chamado Despertar está circulando por aí como se fosse uma obra de arte filosófica, entre aspas. Obra de arte filosófica está destacado entre aspas. Mas eu li e olha, é pesado. Tem um cara que se joga no lago para apagar o erro que cometeu. Ele é perseguido por uma criatura que também é ele mesmo. Isso é autoflagelo e isso é símbolo de pacto. Tem uma parte que diz: a luz o atravessa e ele sangra como se fosse sua alma rasgando. Provavelmente isso aí
ele pegou de algum texto do que eu tava escrevendo já para próximos livros. Por sinal, vocês acabaram de tomar um spoiler. Só que um spoiler errado porque ele escreveu errado isso aqui. E misturou tudo. Então não é spoiler. E como é uma simulação, isso aqui provavelmente seria outra frase do livro, que eu acho que seria interessante até colocar. Mas eu esqueci de fazer isso quando eu pensei nessa ideia de mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Gente, com caps lock e com um monte de ponto de interrogação. Não deixem seus livros... Os seus livros... seus filhos lerem isso. O inimigo trabalha com sedução literária também. Compartilhe com quem você ama. O diabo também escreve. Hashtag fica a dica. Literatura com discernimento e desperta cristão. Só que a droga do despertar também é sobre despertar sobre a religião. Desgraça. É sobre você abrir os olhos. O despertar ele é um tema universal. É sobre tudo e todos. Sobre o verdadeiro sentido da vida. Você realmente abrir os olhos sobre todas as coisas. E não cair em falsas crenças sobre religião. Independente de qual seja. Qualquer religião tem que ter um mínimo de conhecimento e discernimento sobre ela mesma. E isso não se vê. Em ênfase, cristianismo. O protestante, porque o católico tem, mas só que o católico ainda tem algum controle. Só que o protestante não tem esse controle. E eu que sou louco, e eu que sou o diabo também escreve, né? Cara, quando eu li isso eu falei, cara, eu sou a porra do capeta então, né? Porra. Ah, foda-se também. Ah, isso que não são comentários reais. Imagina quando for. Vai ser pior. Eu aposto que vai ser pior. Ou se não, minimamente próximo disso. Porque eu tenho certeza do que tá por vir. E isso só é a ponta do iceberg do que tá por vir. Porque eu não vou recuar. Eu só vou recarregar e continuar. Porque enquanto eu tiver capacidade de escrever, enquanto houver mãos e ideias e pessoas interessadas, eu vou até o final. E eu não tô nem aí para o que as pessoas pensam. Vamos lá. Reações irônicas de jovens leitores agora do TikTok e do Instagram. Como que eles encarariam, né, isso aqui. Ele cita uma frase do texto. Ela fala, minha mãe leu isso e tirou o livro do meu quarto. Agora eu leio escondido debaixo do travesseiro. Obrigado, Hilton, por causar mais medo que pastor em acampamento de jovem. Eu pensei em muitas piadas cretinas durante a minha leitura sobre este depoimento falso. Eu ri muito, não vou mentir, porque muitas piadas erradas veio na minha cabeça. Só que eu pensei, não, ela tá falando sobre aqueles retiros espirituais, né, que a pessoa ela vai junto com um grupo de pessoas pra ter uma conexão maior com Deus, mas na verdade é sempre pra vender alguma coisa ou senão uma arrancadinha de fiel. Normal. Outro que é uma pessoa que, tipo, colocou... Sabe? Como se fosse uma pessoa que colocou música distorcida, tipo da Lavender Town, Daisy Bell, ou qualquer uma dessas músicas que são consideradas amaldiçoadas. E tá assim, eu depois de ler o Despertar e minha avó jogar óleo ungido no meu quarto. Se é possessão, então me possuiu direito. De nada. Ai, ai. Cara, tem muita coisa. Tem mais um pouco de simulação, agora focado como se fosse um jornal. Porque eu queria puxar a essência da Record. Porque eu aposto que vai ter coisa sobre a Record futuramente. Ou se não, de alguma mídia que se prova parecer um pouco próxima do que é a Record. Então, vamos lá, porque tem muita coisa legal pra gente ler e dar risada. Vamos lá. Literatura que envenena o caso do livro Despertar.
Esse é o título da matéria. A guerra espiritual travada hoje não é apenas nos púlpitos, nos gabinetes e nos noticiários. Ela agora invade as bibliotecas escolares, os aplicativos de leitura e as estantes das livrarias. A nova arma? Um livro chamado O Despertar, escrito por um tal Jonathan Hilton. Este aqui. Disfarçado de romance psicológico, o livro é, na verdade, um mergulho escuro no relativismo, no ocultismo e na confusão identitária que assola esta geração. Nele, vemos um protagonista que luta contra uma entidade interna, fala com vozes dentro da mente e termina afundando em culpa, literalmente no fundo de um lago espiritual. O que isso ensina? O que não há redenção? O que o fim da dor é o autossacrifício? Que nossos erros devem ser apagados como nossa destruição? Jovens cristãos estão lendo este material e sendo levados à introspecção sombria e à desconstrução da verdade e o abandono de valores eternos. Nós, como pais, líderes e educadores, devemos denunciar uma nova onda de ficção filosófica como o que ela é, um ataque simbólico contra a salvação e contra a luz de Cristo. Não se deixe enganar, o inimigo sabe escrever. Não desperte aquilo que dorme. Recomendamos que este livro seja evitado em lares cristãos e bibliotecas de instituições confessionais. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu não preciso falar mais nada. É o que está por vir. Ele pegou a mais pura essência de tudo sobre. E tem mais. E, cara, eu fico chocado, porque isso tem se tornado cada vez mais tendência, né? Nossa, Cuphead é do demônio. Pô, cara, o negócio fala que você não deve fazer acordo com o diabo. Ou sei lá, Cara, tem tantas expressões de arte que os cristãos batem palma, mas que se você for ver, é mais perturbador do que muitas dessas literaturas mais simplórias. Cara, recomendação de livro. Eu acho esse livro fantástico. Mas ele, como uma ficção, ele é bizarro. Como um livro de terror, ele é perfeito. O Peregrino, de John Bunyan. Ele conta a história de como que seria o caminho da redenção de um cristão em busca de ida ao paraíso. É um livro fantástico. Independente se você é ou não cristão, ele é um livro fantástico. Ele tem uma boa história, uma boa narrativa. Conta uma história de imersão àquele que busca transcender. O que é interessante. Só que se você vê as ilustrações de um cara que... Eu não sei se é o próprio Gustavo Doré ou se é de um cara que imita as ilustrações de Gustavo Doré. Mas se você for procurar as ilustrações do livro de John Bunyan, de como que seria as interpretações de acordo com o que está escrito no livro, cara, é bizarro. É simplesmente um monte de demônio, o cara com uma armadura tendo uma conversa com o diabo. Mano, e você vai falar do meu livro? Cara, é bizarro, porque o que eu li sobre... Mano, o cara segue vários caminhos, o cara passa por um pântano da desesperança, o cara começa a enlouquecer, o cara começa a passar por vários problemas, vários lugares que confrontam a sua própria identidade. E todo mundo aplaude do meio cristão. Ou pelo menos aqueles que leram ou que conhecem a obra. Porque hoje em dia a literatura clássica cristã também se tornou irrelevante para os cristãos modernos. Porque tudo que interessa hoje em dia para eles é o café com Deus Pai. Pois é. E aí literaturas que são mais clássicas, etc., que são até um pouco mais sombrias e que realmente vêm de temas parecidos com o que tem no Despertar, são irrelevantes para eles. Ou não chamam a atenção de forma imediata, ou aqueles que leem são as pessoas mais underground dentro do cristianismo. Ou pelo menos no quesito de que são os menos referenciados dentro do meio moderno, contemporâneo.
São realidades, são fatos. São pontos a se destacar que tem acontecido cada vez mais hoje em dia. Já estamos para encerrar. É meio reflexivo até o que eu quis trazer hoje. É mais para entretenimento, né? E fazer algumas envios de notícias para vocês sobre os projetos. E vamos continuar, né? Porque tem muita coisa engraçada ainda para ler. A nova geração está em busca de sentido. E isso não é novidade, mas o que é novidade é a forma como as respostas estão sendo oferecidas por meio de sombras, anti-heróis, livros que se dizem profundos, mas que provam apenas confusão e colapso. É o caso do livro O Despertar, que nas palavras do próprio autor em entrevistas recentes e numa suposição, né, foi inspirado em experiências de despersonalização e pesadelos vívidos. Será que é a fonte que nossos filhos devem beber? O personagem principal, Jonathan, não encontra Deus, não encontra paz, não encontra amor. Ele encontra a luz, mas essa luz o queima, e ele encontra a verdade, mas ela o destrói. Isso é contrário ao Evangelho. A luz de Cristo não queima, ela cura. A verdade não enlouquece, ela liberta. Reflitam, pais e educadores. Este livro dessa literatura de colapso pode parecer arte, mas é um espelho de um mundo que desistiu de ser salvo. Nosso dever é apontar o caminho e não espalhar o desespero, ou espelhar o desespero. Cara, eu vou ser bem honesto. Todo cristão acredita que Cristo realmente é a luz. Mas a luz, ela não só traz cura. Ela não só traz libertação. Ela te destrói também. Todos nós somos seres feitos, assim o cristão acredita, somos feitos de pura maldade, trevas pura. Nós somos a essência e o beabá do que é o pecado. Nós somos a essência, o próprio erro encarnado. Nós somos exatamente isso. Somos seres feitos a partir dos erros ancestrais. Somos antecessores do que é o antigo dentro do profano. Somos as próprias trevas. E nós, como trevas, buscamos a luz. E a luz busca as trevas, yin e yang. Um complementa o outro. Por mais que muitas das vezes o mundo não se trate de luz e sombra, mas sim do conjunto das duas e de seus tons acinzentados, o mundo não se limita a buscar aquilo que só te cura, mas aquilo que te confronta. A verdadeira essência de qualquer religião não é aquilo que te afaga por você ser mal, pelo que você é, mas sim pelo do que você pode ser e o que você já é. Eles mostram para você o que você é. Qualquer religião, qualquer uma, ela sempre vai buscar confrontar o que você é. Seja em um tom mais forte, seja em um tom mais fraco, mas sempre vai haver uma confrontação para ter cura. Porque não adianta nada você confrontar sem curar. E sem curar, você não confronta bosta nenhuma. Essa é a realidade. Isso é o verdadeiro sentido das coisas. Se nele cremos, nos movemos e somos, assim o cristão acredita, então por que muitas dessas pessoas que estão aí fora, porque, se não me engano, 80, 70, 60% da população brasileira se diz cristã, não segue nem metade dos mandamentos. Não segue nem metade do que Cristo falou. Ser cristão não é ser o cara bonzinho que não fala palavrão. Não é o cara que se veste bonitinho.
não é o cara que sabe todo o Pai Nosso. Não. Ser cristão é saber que você é 100% trevas e que precisa de Cristo para que essa luz queime as suas trevas e para que você resida dentro de você o mínimo da luz. Porque é isso que nós buscamos, o mínimo da luz. E assim o cristão acredita. E qualquer religião pode também seguir esse caminho. De que para se ter ordem, se precisa de caos. E se precisa de caos, precisa de ordem. Ambos se complementam. A ordem e o caos ela é infinitamente complementar à outra. Ambos necessitam de ambos. Independente de como você interprete para cada religião ou para o que você acredita. Você tem que ter em ciência de si mesmo de que você é feito da pura maldade. Desde os primórdios. Você é o fragmento mais puro da maldade. E você pode continuar sendo ele. E continuaremos sendo. Porque em pecado fomos concebidos, em pecado morreremos. E não existe um nível de santidade elevada que consiga abster nossas trevas. Porque no final, a verdade e as trevas sempre vão fascinar o ser humano. Por isso, muitos não seguem a religião. O que fascina de fato para eles não é a redenção de qualquer religião, a mudança de hábito. É continuar vivendo a vida deles, com algum título que faça eles terem um contato social melhor. E é isso. Essa é a ciência da religião moderna. Uma simulação de uma guerra digital dentro de qualquer rede social sobre o despertar. É sobre não saber quem você é e mesmo assim continuar lutando contra aquilo que vive dentro de você. Esse livro me entendeu mais do que qualquer pastor. E muitas dessas tags vão ter Despertei com Jonathan Hilton. Outro post seria: Jonathan Hilton é um símbolo de nossa geração. Perdido, sensível, carregado pelo peso de um passado que nem é só dele. Ele não caiu no lago, ele se fundiu com o tempo. Eu terminei esse livro e fiquei encarando o teto por 45 minutos. É a coisa mais triste e mais linda que eu já li em minha vida. Hilton me fez despertar. Outra tendência que podem acontecer, segundo coisas que o chat GPT me propôs. Por que deixaram isso ser publicado em larga escala? Um livro que fala sobre escuridão, sacrifício e luz que corrói o corpo, isso é influência demoníaca. Esse livro não pode estar em escolas. Não é sobre arte, é sobre guerra espiritual. Jonathan Hilton precisa ser estudado. Não precisa ser estudado, precisa ser repreendido. Cara, para complementar essa tarde reflexiva, que tomou um rumo que eu não imaginaria que tomaria, eu gostaria de ler uma coisa que eu estava refletindo ontem. Eu vou pegar minha Bíblia e eu quero ler com vocês um dos textos que mais condiz com a ideia que eu propus, que foi proposto dentro de Despertar.
Já volto. Salmos 39. Ele diz muito sobre esse tipo de texto, esse tipo de literatura. E sobre o que nós somos, acima de qualquer coisa. Eu disse: tomarei cuidado nos meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Manterei minha boca com um freio, enquanto o perverso estiver diante de mim. Estive mudo em silêncio, eu mantive a minha paz para o bem, e a minha tristeza foi agitada. Meu coração estava ardente dentro de mim, e enquanto eu meditava, o fogo queimava. E então falei com a minha língua: Senhor, faz-me conhecer o meu fim, e a medida dos meus dias, e o que ela é, para que eu possa saber o quão frágil sou. Eis que tu fizeste meus dias com um palmo, e a minha idade como nada diante de ti. Verdadeiramente todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Certamente todo homem caminha em sua aparência vaidosa. Certamente se perturbarão em vão. Ele amontoa riquezas e não sabe quem as apanhará. E agora, Senhor, pelo que espero, minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim a vergonha dos tolos. Eu fiquei mudo, não abri a minha boca, porque tu o fizeste. Remove o golpe para longe de mim. Estou consumido pelo golpe de tua mão. Quando com repreensões tu corriges o homem pela iniquidade, fazes com que sua beleza se consuma com a traça. Certamente todo homem é vaidade. Ouve minha oração, ó Senhor, e dai ouvidos ao meu clamor, e não retenhas tua paz, as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo, um peregrino como todos os meus pais foram. Ó, poupa-me para que possa recuperar a minha força, antes que eu me vá daqui e não seja mais. Vou dar ênfase justamente nessa parte. Todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Todo homem em sua totalidade é vaidade. O que isso significa, você me pergunta? Nós somos as trevas. Somos criaturas de trevas. Somos o pecado por si só. E não há quem diga o contrário. Tivemos um Redentor? Tivemos. Se fez sacrifício por nós? Fez. Mas ainda há trevas em nós que nos faz pecadores. Da luz vem as trevas, e das trevas vem a luz. Ambos se complementam. E todo homem é vaidoso, independente do que você considere vaidade. Se é a aparência, se é pelo conhecimento, independente. Todo homem é vaidade. E se todo homem é vaidade, ele necessita de, por natureza, encontrar algo que seja contra a sua vaidade. E o que você vê em O Despertar? Muito simples. Você vê justamente isso. A sua natureza vaidosa, dona de criação e de destruição, e é o seu contraponto, a sua moral, a sua ética. Toda vaidade precisa da ética, e a ética precisa da vaidade. Toda vaidade precisa de algo que seja anti-vaidoso. E assim sucessivamente. Toda tragédia tem o seu lado cômico.
E todo lado cômico tem a sua tragédia. Toda poesia tem os seus momentos felizes e tristes. E assim como toda a história humana também tem seus momentos felizes e tristes. Tudo dentro da nossa vida, da nossa história como humanidade, sempre foi marcado por estas coisas. Não existe homem neste mundo que se diga santo, que diga que não tem vaidade. Pois este homem é mentiroso. Todo homem possui a sua vaidade e procura aquilo que destrua a sua própria vaidade. Todo homem é feito de trevas, porque procura a luz. E todo homem que procura a luz é as trevas por si só. Eu sei que isso me aguarda no futuro. E eu vou rir, porque eu sei o que responder. Se esse vídeo fez algum sentido pra você, compartilha, deixa um gostei, se inscreva no canal. E independente se você é cristão ou não, isso é uma reflexão que transcende qualquer religião. O Despertar ele traz temas universais que qualquer pessoa pode debater, desde o ateísmo até alguma crença religiosa, que é o teísmo. Todos nós somos trevas por natureza que busca a luz ardente pela cura. Só que tudo que arde também cura. Tudo aquilo que destrói também cura. Cicatriza. E não é diferente no despertar. O despertar, ele é o seu guia de autodestruição. Mas agora basta você querer seguir esse caminho de autodestruição. De sua própria vaidade e de seu próprio ego. É isso. Excelente dia a todos. Uma boa tarde. Vejo vocês daqui a algum tempo. Algum dia, quem saiba. E é isso. Eu espero que você tenha dado alguma risada, tenha refletido sobre isso. E... é isso, sabe? Não tenho muito o que dizer. Adeus.